Luto na TV brasileira. Maior apresentador da TV brasileira aberta, Silvio Santos, morre aos 93 anos, hoje, no dia 17 de agosto de 2024. Notícias diretamente da cabana mais charmosa do Brasil, agora aqui com Gilberto Pérez. Simbora comigo então, antes propriamente da notícia, quero pedir a todos vocês que sigam o canal A Cabana Mais Charmosa do Brasil. Ative os sininhos para notificações e compartilhe com as amigas e com os amigos. Então vamos lá comigo então. Um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos, morreu neste sábado, dia 17, aos 93 anos de idade. O apresentador foi internado em junho com diagnóstico de H1N1 e voltou a ser hospitalizado em 1º de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, capital. Apesar de nunca ter anunciado oficialmente a sua aposentadoria, ele estava afastado das gravações desde setembro de 2022. A morte de Silvio Santos é o último capítulo de uma das mais belas biografias da televisão brasileira aberta. Maior apresentador de programas de auditório de todos os tempos, ele construiu um império empresarial usando seu talento diante dos microfones. Nos anos 1980, criou o SBT, maior rival da Rede Globo durante quase 3 décadas. O empresário originalmente chamava-se Senhor Abravanel e cresceu em uma família de imigrantes sefarditas que chegaram ao Brasil em 1924. Ele foi criado na Lapa, na região central do Rio de Janeiro, ao lado de 5 irmãos. Ele mostrou tino para os negócios desde cedo, quando começou a vender capas para títulos de eleitor pelas ruas da cidade, que então era a capital do país. Além de camelô, o artista também serviu o Exército Brasileiro como paraquedista. Silvio Santos assumiu a alcunha pela qual ficou mais conhecido do público ao participar de um show de calouros comandado pelo apresentador Jorge Cury, 1920 e 1985, na Rádio Nacional. O apresentador chegou até mesmo a participar de alguns teledramas da TV paulista antes de criar o Baú da Felicidade. Pai de Patrícia Abravanel, assumiu a empresa a pedido de Manuel Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, em 1913 a 1976, que havia levado um golpe do seu sócio. O negócio cresceu tanto que virou um dos meios mais populares de crédito no país, ajudando a chegar até a televisão brasileira. Ele começou na extinta TV paulista como o Vamos Brincar de Força, 1960, que rapidamente se tornou um sucesso. Ele passou pela Tupi com o Cidade contra Cidade, 1968 e 1971, pela Record e até pela Globo, em que nasceu o que se tornaria hoje o programa Silvio Santos. Depois de ser colocado de lado pela líder de audiência no início da década de 1970, o apresentador acabaria fundando a sua própria TV. O SBT operou clandestinamente por alguns minutos para mostrar a assinatura da própria concessão pelo então presidente Ernesto Geisel, 1907 a 1996. O Homem do Baú. O SBT conquistou uma boa audiência já em seus primeiros anos, em que Silvio Santos começou a incomodar até mesmo a Rede Globo. Aos poucos, a emissora se tornou vice-líder do Ibope, chegando a ameaçar a concorrente durante os anos 1990, especialmente aos domingos, com a dobradinha entre Silvio Santos e Gugu Liberato. Falando um pouco agora sobre o sequestro, então, dele, um dos episódios mais difíceis de sua vida foi o sequestro da filha Patrícia Abravanel em agosto de 2001. Depois de alguns dias de negociação, o resgate foi pago e ela libertada. O sequestrador, porém, acabou invadindo a casa do apresentador, que ficou em cativeiro por cerca de 7 horas. Vamos falar então do qual é a música. Silvio Santos também ficou conhecido pelas marchinhas carnavalescas como A Pipa do Vovô. Ele chegou a ser homenageado pela Escola de Samba Tradição em 2001. Ele foi ovacionado na Marquês de Sapucaí, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Vamos falar então do seu
momento político como presidente do Brasil. Silvio Santos anunciou que iria disputar a Prefeitura de São Paulo pelo PFL, Partido da Frente Liberal, em 1988, mas acabou desistindo da candidatura. Ele também quis concorrer à presidência da República em 1989, mas um problema nas cédulas, descoberto pelo deputado então Eduardo Cunha, o tirou da votação. Vamos então falar sobre o seu afastamento da TV agora então. Silvio Santos acabou se afastando paulatinamente da TV com a pandemia da Covid-19. Sobretudo por causa da idade, ele oficialmente nunca se aposentou, mas gravou seu último programa em setembro de 2022. Daniela Beruti, filha dele, assumiu o comando do SBT em abril de 2023. Vamos então falando agora a respeito dos relacionamentos. Silvio Santos era casado com Iris Abravanel, com quem teve Daniela, Patrícia, Renata e Rebeca. Ele foi casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel, a Cilinha, entre as décadas de 1960 e 70. O comunicador chegou a esconder a família com medo de perder o encanto sobre os fãs. Desse relacionamento teve Cíntia e Silvia, adotada pela dona de casa antes de morrer de câncer em 1977. Bem, se vocês gostaram de notícias como essa e muitas outras, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e, é claro, compartilhar com as amigas e com os amigos. E, é claro, não deixe de seguir a Cabana Mais Charmosa do Brasil. Ative o sininho para receber as notificações e, é claro, participe das promoções da Cabana Mais Charmosa do Brasil. Simbora comigo aos sábados, todos os sábados, às 19 horas, festa de datas comemorativas e também dos aniversariantes inscritos no canal. Fiquem com todos com Deus. Uma ótima dia para todos vocês.